Olá, hoje dia 24 de abril, meu nome é André Queiroz, estamos apresentando aqui hoje o Jornal da Manhã, com as principais notícias, as mais relevantes, não é isso? E já adiantando um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência, e já trazendo para o nosso palco aqui, para o nosso estúdio, meu amigo Alex Canuto. Bom dia, Alex. Áudio. Olha o áudio. Não, foi a boa que eu falei uma besteira aqui, uma besteira. Eu abri com bom dia, Gustavo, o Gustavo não tá aqui, não, aí não tinha o som. Ainda bem que não saiu o áudio, Não, mas a gente não adianta, mesmo quando o batom na cueca não é pega, a gente mostra a cueca, tá aqui, ó. Mas bom dia, André, e bom dia a você que sempre nos acompanha no canal Todo o Poder Emana do Povo. Então vamos lá, né? Bom dia, já começando com a notícia aqui. Notícia essa, né? Isso que só reafirma aquilo que a gente já vem falando já há algum tempo. Toda a nossa audiência desconfia disso. Vamos lá, olha isso aqui, ó. Imprensa brasileira fez jogo sujo com Bolsonaro, diz o jornalista português. Vamos a ela. O jornalista português Sérgio Tavares afirmou que a imprensa brasileira pintou uma imagem negativa do ex-presidente Jair Bolsonaro para a mídia internacional. A declaração foi dada nesta terça-feira, durante a audiência da Comissão de Segurança Pública, lá no Senado Federal. Comissão de Segurança Pública. Olha o que ele diz, abre aspas. E o jogo sujo feito nas redes sociais e na imprensa? Questionou o jornalista português. Porque vimos na imprensa em Portugal as imagens que chegavam de Bolsonaro. Eram retratos de um homem carrancudo que não tinha o povo ao seu lado e Lula como pai dos pobres. Fecha aspas. Sérgio Tavares também disse, abre aspas, nunca ter visto algo parecido na face da terra, com o apoio popular a Bolsonaro no 7 de setembro de 2022. Abre aspas novamente. Era uma imensidão como o mar de pessoas de verde e amarelo, relembrou o jornalista português. E a gente fecha a notícia com mais uma frase dele. Foi algo que eu nunca vi na vida, mas as televisões não mostravam isso. Mostravam a propaganda para um lado, já desvirtuado para as eleições, fecha aspas, foi aquilo que ele declarou. Canuto, minha impressão pessoal, minha análise já feita aqui há muito tempo, que é consonante com a tua, do seguinte, a gente viu na época da pré-eleição, na época das eleições, na época eleitoral, que havia o questionamento do seguinte, não se podia falar uma verdade, como, por exemplo, o impedimento do TSE, de mostrar as imagens do presidente Bolsonaro à época, lá em Londres, no enterro da Rainha Elizabeth, no dia 7 de setembro, não é isso? Ele, junto com o povo, não se podia falar isso, que é uma verdade. Por outro lado, não se podia também falar uma outra verdade, que era o outro candidato, que na época ainda não era imperador da mentira. Não podia falar. Não podia, e eu também não estou falando. Estou só relatando o passado. Ele era líder de organização criminosa, que ele era um ex-condenado, que ele foi condenado em 4 instâncias, só no 8º habeas corpus, em barros declaratórios, foi anulado tudo, não é isso? Que houve a Lava Jato, que foi descoberto todo o esquema de corrupção, que ele era proprietário de um... Proprietário não, destinatário final de um sítio em Atibaia, de um triplex lá no Guarujá, que o apartamento do lado servia de reduto eleitoral, também não estava no nome dele, que houve falsidade dos recibos de aluguel do apartamento do lado, mas nada disso podia ser falado. Canuto, o que você acha disso? Bom, eu queria saber se a Carmen Lúcia acha que isso é desordem informacional. Desordem informacional é só quando fala, né? Porque o que o jornalista português está falando é o que a gente já sabe, e agora o mundo inteiro está sabendo. Existe essa rede comunista nas redações do mundo inteiro, os militantes de redação de Portugal que conversam com os militantes de redação da Alemanha, que conversam com os militantes de redação dos Estados Unidos, que conversam com os militantes de redação da Austrália. Aí vem o Barroso dizer que a direita está se articulando internacionalmente. O que é isso que acontece nas redações? Né? A mesma mentira aqui sendo propagada lá, é a mentira com a verdade, né? Porque assim, foto do Bolsonaro carrancudo, ele pode estar, se é que a foto não é fake, hein? Se é que a foto não é fake, mas pode ser que um dia ele saiu meio de lado, assim, na foto, meio carrancudo, sozinho. Esse é o Bolsonaro, sozinho. E o Lula, pai dos pobres, né? Não mostra a foto do Bolsonaro, a imagem daquele pessoal todo se acotovelando para tirar selfie com o Bolsonaro.
Isso é jornalismo? Não, isso é desinformação. Isso é desordem informacional. Só que não é isso que a Carmen Lúcia quer pegar, ela quer pegar a verdade. Ela está chamando a verdade de desordem informacional. São verdades que você contadas, aí a pessoa... Porque assim, na cabeça da Carmen Lúcia, se o jornalista lá for mostrar a imagem do Bolsonaro ovacionado na rua, isso é uma desordem informacional, porque, claro, as pessoas vão concluir que o Bolsonaro é popular. É desordem informação. Tem que mostrar o Bolsonaro carrancudo. Esse é o nível intelectual de parte dos ministros do STF. Olha a pérola que a mulher produz, né? Olha a pérola que ela produz lá com esse tipo de coisa. E aí, a militância de redação, eles conversando, produz isso aí de sacanagem mesmo, né? Chega na Europa, quando a gente vai para o exterior, conversa com amigos do exterior, tem que esclarecer tudo, né? Porque eles lá, eles têm contato com a velha mídia deles e, no máximo, com as tias do Zap locais. A questão é, as tias do Zap do Brasil não estão conversando ainda com as tias do Zap dos outros países, assim como a militância de redação conversa. É o que a gente falou aqui ontem, quando falou do Barroso, né? A esquerda está anos-luz nesse tipo de articulação internacional. Está anos-luz na frente da direita. Quando a direita faz um pouquinho, ele vem dizer, não, é a extrema-direita que não quer a democracia, que quer o ódio. O ódio, esses caras da esquerda, e o Barroso, inclusive, é a cara do ódio. É a cara do ódio. Você vê que transborda ódio na fala dele. Né? E aí é isso que eles querem. Que você bote o Bolsonaro no carro. Isso aí é o jornalismo. Né? E o que você faz na internet não é jornalismo. O jornalismo da internet, que nós fazemos aqui, que outros canais fazem, dá de 10-0 nessa mentirada, nessa fake news, nessa pataquada de redação, é militância. Tá? Assim, quem faz um negócio desse está querendo informar? Não, está querendo fazer as pessoas pensarem que o Bolsonaro é um carrasco que ninguém gosta dele. Não está informando, está querendo fazer as pessoas pensarem assim. E esse exemplo que o jornalista português citou, não é só lá, não. A Globo Lixo é 24 horas por dia isso, fazendo isso. Foice de São Paulo, Estadão, é o tempo inteiro, é 100% isso. Tem zero de notícia. O que tem de notícia? A previsão do tempo. Tá, aquilo ali é notícia. O resultado do futebol. Aquilo ali é a notícia, que aquilo ali não tem interesse político. Então, aquilo é a notícia. Saiu disso, é 100% indução de opinião, não é informação. Indução de opinião. Casado com essas notícias inócuas de previsão do tempo, de prazo do imposto de renda, documentos que você precisa apresentar, data não pode falar, né? Mas data da poliomielite, né? Essas informações de utilidade pública, inócuas, junto com a política que interessa. A mídia é lixo, a velha imprensa é lixo, é isso o tempo inteiro. E é isso que o STF está querendo acobertar. Isso pode. Né? E a opinião independente não pode. E na eleição agora vai vir mais. Nós vamos comentar hoje ainda, vai vir mais notícia nesse sentido. Né? Vai, André. Essa é a percepção que a gente tem, né? A direção que a mídia faz num sentido. Né? E tem até algumas notícias a respeito disso. Mas uma coisa que eu achei importante, Canuto, olha isso aqui. Tá? Lá no Metrópolis, tá? Após atritos, é aquilo que eu sempre falo, eu vou dar minha definição para isso. O Congresso se reúne nesta quarta para votar vetos às decisões do Lula. Vou explicar isso melhor para nossa audiência, que ela já sabe, evidentemente. Olha só. O Congresso Nacional realiza nesta quarta-feira, mais conhecido como hoje, 24 de abril, sessão conjunta para analisar vetos presidenciais. O encontro de deputados e senadores está previsto para começar às 19h e a pauta está repleta de projetos de lei, os PLs, importantes para o governo federal. Apesar das negociações de líderes, sublinho isso aí, negociações de líderes e articuladores do Planalto, já vou dizer logo, Canuto, no meio da nossa notícia, a democracia de gabinete. Eles não estão preocupados com o povo, estão preocupados com o gabinete deles. Vou explicar o que está nessa mesa aí. O governo do presidente, tem o nome dele aqui, deve amargar derrotas em matérias que foram aprovadas pelo parlamento com ampla maioria e sofreram vetos. Por isso mesmo, nos bastidores, a movimentação para que a sessão seja adiada. Já que eu vou perder, joga para frente. Atualmente, 28 vetos trancam a pauta. Vou explicar isso aqui, trancar a pauta. A pauta das casas legislativas, ou seja, ultrapassaram o prazo constitucional para serem analisados. Para que outras matérias sejam discutidas, esses itens precisam ser votados pelos parlamentares antes. Entre os destaques, está o texto que restringe as saídas temporárias de preso, as chamadas saidinhas. Bom, aí ele explica aqui isso aqui. Tá?
O foco do governo, porém, concentra-se na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na Lei Orçamentária Anual. Lula vetou 5,6 bilhões destinados a emendas de comissão, que são reclamados pelos parlamentares. Vamos lá, antes de passar para você, Canuto, só para a gente entender, tá? Esse governo, esse império aí, não é isso? Império da mentira, da desinformação, da mentira mesmo, ele tem um instrumento, audiência, que é a chamada medida provisória. O que é isso? A gente sabe que o Congresso faz leis. Quem faz leis são os representantes do povo. Porém, quando houver uma coisa, audiência, chamada relevância e urgência, tem que ser uma coisa logo, e é uma coisa muito relevante, relevância e urgência. O presidente ele pode acordar de manhã, escovar o dente, dar aquela corridinha que ele sempre dá, que a gente viu que é meio fake news aquilo ali, e fazer uma medida provisória, que ela dura 60 dias, que pode ser prorrogado por mais 60. O que pensou a Constituição? Se é uma coisa urgente e muito relevante, ele faz logo, já entra em vigor, não é isso? Fica como uma condição. Em até 120 dias, na verdade 105, mas não importa, o Congresso tem que deliberar sobre essa medida provisória para ver se vira lei. Já que o presidente falou o seguinte, o imperador, olha, isso é muito relevante para a gente e urgente. Não dá tempo para os senhores ficarem debatendo. Já entra em vigor logo, como foi, por exemplo, a criação dos ministérios, por exemplo. Entendeu? Assim que ele entrou no governo, ele falou o seguinte, preciso criar ministérios. E fez por medida provisória. Já está criado já. E o Congresso vai e delibera sobre isso. Quando ele não delibera, audiência para a gente entender, em 120 dias, vai lá, são 105, tranca a pauta. Por que 105? Porque ele em 15 dias tem que deliberar. Tá entendendo? 120 menos 15 dá 105. Se ele não deliberar sobre as medidas provisórias, tranca a pauta, ninguém vota nada. Ah, mas o mundo está acabando. A Constituição falou o seguinte, tem que votar a medida provisória. No sentido de converter em lei ou no sentido de rejeitar. Lula, o imperador, não vai virar lei isso aqui. Vetamos. Aí a medida provisória cai, que alguns falam errado, caduca. Então ele tem isso. E, além de tudo, tem os vetos dele. O que é veto? O Congresso faz uma lei e vai para ele sancionar. Ele sanciona. Estou de acordo. E tem um veto que é muito marcante, porque é o sinal que o Congresso vai dizer o seguinte, estamos um pouco contigo ou estamos te achando um mentiroso. Não é isso? Que foi o veto da saída temporária, as saidinhas. E que deve ser votado hoje e eles estão querendo adiar. Tá entendendo? Ele falou o seguinte, não, pode sair à vontade. O juiz que decide e o preso pode sair. E o Congresso está dizendo o seguinte, cara, não, chega de palhaçada. A sociedade não é obrigada a sofrer com isso. E aí é a batida. E aí é quando o Lira, e vou dar um nome bonito, os articuladores do governo sentam e conversam. Entendeu? E aí, o que tem aí? Eu quero que a nossa audiência entenda que essa é uma democracia de gabinete. Eles trancam a porta, abrem uma garrafa de uísque, no caso de alguns, de cachaça, mas aquela cachaça caríssima, não é isso? O vinho caríssimo, e eles debatem. Qual é a moeda? A moeda pode ser emendas parlamentares, emenda PIX, cargos estatais. Sabe por quê, eu disse? É lá que rola o dinheiro, entendeu? Emenda é dinheiro direto, ministérios, cargos, e as estatais, grana, entendeu? Quando eu digo grana, é salário, é força política. E eles conversam com a porta trancada. Eu não consigo dizer que é isso. Mas por quê? Aí tem a pergunta que eu já passo para o meu amigo Canuto. Por quê que na semana passada o Lira, isso é frase dele, esse articulador, não é isso? Ele é um incompetente. E agora, na semana seguinte, ele fala o seguinte, olha, eu admito os meus erros, falei demais. Eu te pergunto, uma das perguntas, Canuto, além do seu comentário, da sua análise, é um arrependimento sincero ou foi a conversa do gabinete? Manda aí. Ô, André, na boa, a pergunta é retórica, que você espera a sinceridade desse povo, né? Sinceridade desse povo, pelo amor de Deus, né? Ali é conversa de faca no pescoço, o sujeito dá tapinha nas costas, quando no fundo ele quer enfiar o dedo nas costas, é esse jogo baixo mesmo, ali é golpe baixo mesmo. A disputa toda ali é liberação de verba do orçamento, a última coisa que estão pensando é no povo, a última coisa no povo, no país, tal.
Se junta centrão com a esquerda, essa briga deles aí, esse estica e puxa, o cobertor é curto, né? O cobertor é curto, aí o governo vai lá para contemplar sua base, veta projetos que o Congresso aprovou, como, por exemplo, o fim da saída de preços, né? E aí o governo quer apoiar os seus, né? Tá também querendo legislar para a sua base, porque o preso é base do PT-PSOL, né? É o único lugar do Brasil onde o Lula é ovacionado é dentro do presídio, ou então no complexo do Alemão, né? Pessoas que ou já passaram pelo presídio ou ainda vão estar lá. É só assim que ele é ovacionado. Então ele está legislando para os bandidos. Quando a gente fala aqui que a grande dicotomia no debate público hoje é cumpridor da lei contra infrator da lei, é assaltado contra assaltante, né? É isso aí que você está vendo. O Congresso aprova, não é nem o fim, é restrição às saidinhas. O governo vai vetar a restrição para continuar as pessoas saindo, cometendo crimes quando saem da cadeia, ou não voltando depois da saidinha. Ele quer isso, quer facilitar a fuga de preso. É isso que o governo quer fazer, aí veta. O Congresso está ameaçando derrubar o veto. Por que o Centrão vai derrubar o veto? Porque o Centrão está preocupado com segurança pública? Não, porque o governo não liberou emenda. É por isso que o Centrão... Podia ser... A pauta mesmo é o que menos interessa. Podia ser qualquer coisa. Podia estar votando nome de rua. Que nome de rua é nas câmaras municipais. Mas podia estar votando nome de logador, nome de rodovia federal. Vamos rebatizar a rodovia federal com outro nome. O governo quer isso, o Centrão ia votar contra. Por quê? Porque não liberou... Não é porque acha o nome feio, é porque não liberou emenda. Aí o governo resolveu travar outras emendas aí, quis ameaçar, e aí está nessa guerra, né? Aí se o governo sentir que vai perder, a derrota tem um simbolismo político grande para o governo, independente do tema que está sendo votado, é a derrota do governo. Aquilo tem um simbolismo político grande. Então o governo, para evitar a derrota, derruba a sessão, tira quórum, né? Faz qualquer coisa ali que você possa imaginar. Em, por exemplo, plenárias de sindicato, né, de associações, não, no Congresso Nacional não chegou a isso. Mas o sujeito vai lá e corta a luz do prédio, sabe? Fazer esse tipo de coisa para acabar com a sessão, e plenária estudantil tem muito isso, né? Para acabar com a sessão e não ter a votação. É melhor não ter a votação do que ter a votação e perder. Então, o governo, para não deixar acontecer isso, vamos adiar a votação. Até quando? Não sei. Até a hora que o governo sentir que está forte para colocar para votar. O problema é que veto presidencial tem prazo para ser analisado e vai bater no teto do prazo. Se, como o André já explicou, se você não votar naquele prazo, salvo engano, são 30 dias ou 45 dias, né? MP que é 60, a medida provisória é 60, prorrogável por mais 60. O veto é um prazo menor, que eu não lembro se é 30 ou 45. Se você não votar, ele tranca a pauta, significa que você não pode votar nada enquanto não votar aquilo. Aí trava o Congresso inteiro. Se o governo, às vezes, está com minoria, vai tomar uma humilhação ali, é interessante para ele trancar a pauta, não vai votar nada. Aí os parlamentares vão chegar e ficar fazendo discurso no microfone. É isso que vai acontecer. Todos, claro, e aí a sociedade inteira pagando o salário, não só o salário, o custeio de todo o poder legislativo, esperando, precisando que coisas importantes sejam votadas, e porque o governo vai perder a votação, então tranca a pauta, então não vota nada, derruba a sessão, vai todo mundo para casa. É isso, né? É estratégia política que o pessoal acha que é legítimo fazer isso. É legítimo, né? Mas, enfim, é o que a gente tem na mesa aí no Brasil de hoje, né, André? É assim, e até eu coloco ali para eu lembrar, né, isso, eu ainda estou pegando o jeito disso aqui, para a gente fazer, né, isso, tem aquele filme Triplo X, a gente faz o Triplo C. Curte, comente, compartilhe. Compartilhe a nossa live novamente, aquele recado que eu peço encarecidamente para a nossa audiência, que é qualificada. Eu queria que você compartilhasse, não é só para aquela pessoa que gosta dos nossos comentários, ou para aquele teu amigo que quer liberdade. Manda para aquele que quer Estado, quer imposto, e acha que a gente só fala bobagem aqui, até para ele poder botar um troço no nosso chat aqui, aquele comentário maravilhoso dele, dizendo que o nosso governo, que o governo dele é um governo honesto e tal, e que o mundo está mudando, para ver se a gente melhora um pouquinho a nossa análise, tá? O diálogo sempre é bacana. Como o meu amigo Luiz Galeazzo fala, né? Se você gosta desse conteúdo, compartilhe com seus amigos. Se você não gosta, compartilhe com seus inimigos, né? Que é bom que eles venham também. A gente sabe que alguns deles assistem aqui o programa, né? Ficam de olho, seja por olhar o que a gente está fazendo, para pescar ideias aqui, depois colocar ideias nos canais deles. Vai saber se não tem gente do Xandão aqui bisbilhotando o que nós estamos falando. Enfim, tem tudo isso, mas a gente não vai parar de falar, não. Nós estamos aqui falando mesmo. E como o Gustavo fala, coloca, por exemplo, a cidade onde você está nos assistindo, isso é importante, isso dá engajamento, né? Não é só você fazer o comentário
com um joinha, por exemplo. Isso não dá engajamento. Tem que escrever alguma coisa. Seja no chat ao vivo, ou você que assiste depois no gravado, fazer o comentário embaixo do vídeo também. Isso é importante para o engajamento do comentário no gravado depois, não no chat, não embaixo do vídeo. Porque o chat só fica durante a exibição, né, do programa, durante o ao vivo. O comentário embaixo do vídeo, ele fica lá para sempre. Então, os dois são importantes, né? Até aqui, ó, fazer 2 pedidos, tá? De onde é que você está, diz onde é que você está, para a gente ter uma noção da nossa amplitude aí, do nosso jornal, e mandando um recado especial para Maria do Carmo Rocha Santos, está falando lá de Atibaia. Eu te pergunto, Maria do Carmo, como é que estão os sítios aí? Tá tudo bem os sítios? Só para saber como é que estão os sítios aí, tá? Se os donos dos sítios estão aí numa boa. Mas fica esse recado aí. Mas, Canuto, mais uma notícia aqui, e essa é uma questão, assim, para a gente pensar, para a gente poder fazer aquela análise juntas, nossa. Olha só, empresário que elogiou Elon Musk, então para alguns, Ellen Mushin, patrocina encontro com Moraes em Londres. Então, o resuminho é, o mesmo empresário que patrocinou medidas do Musk, também patrocinou encontro com Moraes. Olha o que diz. Um dos empresários mais próximos do governo Jair Bolsonaro e admirador do bilionário Elon Musk está bancando um encontro de juízes e políticos em Londres. O nome dele, Alberto Leite, o dono da FS Security, uma empresa de tecnologia, patrocina o primeiro fórum jurídico Brasil de Ideias, a partir desta quarta-feira, 24 de abril, e vai até sexta-feira, 26 de abril. Entre os convidados, há 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. São eles Alexandre de Moraes, Gilmar Ferreira Mendes e Dias Toffoli. O encontro será no Hotel de Luxo, estou lendo apenas a reportagem, não quero dizer nada com isso, de Península, não é a Península aqui na Barra da Tijuca, não. Diária mais barata, 1.300 libras, ou aproximadamente R$ 8.300. Já dando minha percepção pessoal, tá? E aí o recado, se custa 8.300, 8.300.000 a diária, se for com verba privada, não há problema nenhum. A minha crítica é quando a verba é pública. Além dos 3 ministros, várias autoridades brasileiras vão participar do evento. Por exemplo, Paulo Gonet, procurador-geral da República, Andrei Rodrigues, ex-diretor-geral da Polícia Federal, e Davi Alcolumbre, senador pela União Brasil do Amapá e candidato a presidente do Senado. Também estarão lá 5 ministros do STJ, inclusive o Luiz Felipe Salomão, que faltou à sessão na qual foi eleito vice-presidente hoje, né, hoje ou ontem, porque precisava embarcar para Londres. Tá? Tem mais coisa aqui e tal, mas é essa a questão. Canuto, minha percepção pessoal rapidinha e já passo para você. O mesmo cara, a mesma empresa, o mesmo holding que é adepto, foi apoiador do governo Bolsonaro, apoia as posições de Elon Musk na liberdade, também está apoiando institucionalmente um evento onde vai o Procurador-Geral da República, Senado Federal e Ministro do Supremo. Tá? Eu pergunto para você, Canuto, o que você acha disso? André, isso que ele está fazendo, independente da opinião política dele, eu não conheço esse cara, eu não sei se ele é centrão oportunista, esse pessoal oportunista que quer estar com o pé nas 2 canoas, eu não sei. Mas essa história de pagar esse regabofe para judiciário e para autoridade, não é só ele não, tá? Isso é comum. Não é só a ONG dele, não, a empresa dele, aí a ONG não sei o que de voto, tem uma ONG de consciência social, essas coisas aí, fazendo esses eventos, esses seminários, vamos aqui debater as novas tendências da jurisprudência do não sei o que, É comum setores econômicos com interesses, né, políticos ou judiciais pagar esses regabofes para juiz. E aí não é só STF não, tá? É o judiciário inteiro. Entra Ministério Público também, entra outras autoridades aí, tem parlamentar indo. É comum esses regabofes para juiz. Aí vai lá e discute as teses. Teses que favorecem, claro, o setor econômico que está financiando isso. Isso é comum, isso é mais comum do que a gente pensa. É a cara do nosso judiciário inteiro, da primeira instância lá até lá em cima. É mais comum, claro, nos ministros, quanto mais alto o galho da árvore, né? Vamos colocar assim, da árvore de Nárnia, quanto mais alto o galho da árvore, mais vai ter regabofe e tal, mais vai ter isso, mais vão investir recursos, mas também investe nos galhos mais baixos, nas árvores de galhos mais baixos também. E é geral isso.
né? Também tem outro jargão no juridiquês, que é o tal do embargo auricular, né? Não é você chegar no ouvido lá do juiz e falar. Não digo nem que vai fazer coisa antirrepublicana, não. Não digo nem corrupção, não. É só chegar e falar. Essa proximidade pessoal conta, não é só o argumento jurídico. É chegar e falar, olha só, hotel de luxo, tudo pago, vê se alguma dessas autoridades está dispensando um centavo. Não. E todo mundo indo pro regabofe lá, pra festa. E tem isso, e quer saber, não é só no judiciário, tem no executivo também, bastou ter interesse, faz isso. É uma forma, como é que você vai... corrupção é você pegar, colocar dinheiro na conta do cara, passar mala de dinheiro. Você não está passando mala de dinheiro, mas você está pagando o regabofe dessa galera toda, sabe? E aí depois você vai tentar cruzar as decisões judiciais de quem foi um negócio desse com o fato de ter ido no regabofe. Fica difícil, realmente. Fica difícil comprovar. Mas, enfim, é o Brasil que a gente tem e a verdade tem que ser dita. A internet fala a verdade. Isso é a verdade. Estou falando aqui isso. Eu vi isso acontecer. Eu, como advogado, vi isso acontecer. Eu, como servidor público, vi isso acontecer. Aí vai vir a Camelúcia dizer que a gente está fazendo desordem informacional, nisso que a gente está falando. Teve ou não teve o regabofe? É ou não é setor interessado em decisão judicial? Ah, mas se eu juntar essas informações juntas, cria uma desordem informacional. É isso que ela não quer que a gente fale, por isso que eles querem silenciar a internet, para que a mídia, a velha imprensa, ou não fale disso, ou fale que não tem nada a ver. Né? Não faça essa associação de verdades. Olha, essa verdade com essa verdade. O que você conclui? Na cabeça da Carmen Lúcia, isso é desordem informacional. Você não pode concluir o óbvio. Quem tem mais de 2 neurônios não pode concluir o óbvio, não pode ter informação para concluir o óbvio, porque senão você vai gerar uma desordem informacional, né? Quem sabe, né, André? Se a gente fizer uma vaquinha para pagar um regabofe deles, desse aí para o pessoal aí, quem sabe, né? Quem sabe se a gente muda a jurisprudência da desordem informacional e de outras, né? Muitas outras aí. Com certeza. E aproveitando, tá? Aqui essa notícia até um pouquinho longa, vou tentar fazer um resumão aqui para gente, a respeito do seguinte, lá do Poder 360, ele fala das novas regras do TSE sobre propaganda eleitoral na internet. Então, aqui que fique muito claro para a nossa audiência, a gente apenas está dando as diretrizes do que estão no TSE. Muitas eu discordo, muitas eu acho perigoso, tá? Mas a gente tem que passar essa notícia aqui. Olha só, a resolução do TSE, eu até falo para a nossa audiência, vou dizer aqui, ó, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, número 23.610, então você pode botar no Google, 23.610, espaçozinho, TSE. Vai baixar lá para você. Você vai baixar e vai ver. Sofreu diversas alterações nesse ano, com o intuito de deixar mais claras e transparentes, ênfase clara e transparente, as regras relativas à propaganda eleitoral de candidatos e candidatas. O novo texto, aprovado em fevereiro, inclui um capítulo específico de conteúdo de política eleitoral. Eu vou dar aqui só os itens, é óbvio que eu não vou ler aqui os itens, mas para a gente falar assim, basicamente, quais são os temas que a gente deve se debruçar. Primeiro, aqui na nossa... Eu já falei isso já até para os meus alunos também. O que é manifestação do pensamento? Então, a gente tem que entender o que é manifestação do pensamento. A regra, se você for na Constituição, é que a gente é livre para dizer o que quiser, sendo vedado apenas o anonimato. É o que está escrito. Então, André, a regra é, Canuto e André, eles falam rigorosamente o que eles quiserem. Livre manifestação do pensamento. Desde que eu diga em meu nome. Eu, André, estou falando isso. Ok? Aí vem embaixo. Se por acaso eu, André, ao falar alguma coisa, ofender a honra do Canuto, ofender algo que para o Canuto é importante, ele pode me acionar, me mandar calar a boca, retirar a ofensa ou pedir um dinheiro. Ou então me condenar para o crime, porque ofendi a honra dele, a família dele. Não importa. Ele está tudo já definido. Então, já digo com muita clareza. Quando alguém fala que a internet é terra sem lei, com todo respeito, não faz o menor sentido. Isso com clareza. Até porque eu sou capaz de dizer o número da lei e os artigos que definem isso. É estranho alguém falar diferente. Mas vamos lá. Primeiro, o que é manifestação do pensamento? Segundo ponto, como é que essa manifestação do pensamento pode ser realizada? Por exemplo, se alguém daqui fosse candidato
Ele não pode dar a opinião dele e mandar impulsionar. Eles estão querendo vedar isso. E quando eu falo impulsionar, gente, é em tudo. É no Facebook, no Meta, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. Então, para a gente entender até que ponto que eles estão querendo regulamentar isso. Um outro ponto, propaganda paga na internet. Entendeu? Então, muitas vezes, eu posso não fazer uma propaganda de X, mas posso fazer uma propaganda daquilo que X fez, expondo a família dele, os atos dele. Não sei. A gente tem que pensar com relação a essa regulamentação. O outro, né? O impulsionamento, ou então uma opinião, que é uma manifestação do pensamento, porém eu ofendo um outro candidato. Olha, eu, André Queiroz, não é o caso, tá? Sou livre para falar isso. Se fosse eu, André Queiroz, pré-candidato a alguma coisa, eu acho isso. Inclusive, o Canuto pensa ao contrário. Eu estou ofendendo ele, entendeu? Então, tem que ver até que ponto a pessoa pode falar isso. Um outro, lives eleitorais. Eu posso fazer live amanhã? Eu porque eu não sou pré-candidato. Isso. Mas pré-candidatos podem fazer lives de cunho eleitoral? Eles querem regulamentar isso. Entendeu? Outro ponto, tratamento de dados sensíveis. Dados relacionados à vida pessoal de cada um. Posso falar sobre isso? Envio de mensagens, já falei com vocês, o disparo, não é isso? E a rapidez da retirada do conteúdo. Eu também já falei até no Jornal da Noite, não é isso? Lá no Aliados, a gente sempre lembrando disso, né? Lá no Twitter tem lá o Aliados lá. Como é que eu vou retirar esse conteúdo? Eles querem dar agilidade a isso. Então, basicamente, são esses os pontos que a gente deveria conversar sobre essa resolução. Retirada de conteúdo, o que é manifestação do pensamento, o que é uma live eleitoral, o que é campanha política e quando que eu ofendo a imagem do outro. Canuto, meu amigo Canuto, nesse resumão aí, qual é a tua análise disso aí? André, a situação do TSE, né, da nova normativa aí que eles querem colocar para a eleição, é o controle do que está sendo circulado. Colocaram um monte de regra, né, como você leu, não sei se você leu todas as notícias, né, desse ponto aí, que das novas normativas que o TSE quer colocar para a eleição. Um monte de exigência em cima um monte de exigência em cima das plataformas. Você tem que manter aí o arquivo, você tem que passar informação, e aí as plataformas, estou falando, está inviável. Duas, né? A Google e o Facebook estão falando que está inviável a gente fazer impulsionamento eleitoral, fazer impulsionamento de conteúdo eleitoral, que a pessoa paga, você pode fazer o seu conteúdo no seu canal, no seu perfil, e pagar o impulsionamento. E agora está inviável e não vai ter esse impulsionamento, porque as plataformas, duas delas pelo menos, já estão dizendo não queremos impulsionamento, que só vai dar dor de cabeça, vai dar problema, aí dá uma falha aqui no sistema, que o sistema nós vamos ser multados, então não vai ter isso. Né? Isso restringe o debate eleitoral na eleição desse ano, e o Google está falando já que vai começar a partir do dia 1º de maio a proibir a manifestação política, e não é só a política pedindo voto, não. Qualquer coisa que fale de política, de nome de autoridade, tudo, está na normativa, nova normativa do TSE, que está legislando, não poderia fazer isso, mas está legislando, né? É uma nova técnica de você legislar, né? O Congresso vota uma coisa bem genérica aí, precisamos combater a fake news, ponto. O que é combater fake news? Aí o judiciário vai lá e decide o que é combater fake news, ou seja, o judiciário, na prática, legisla, né? Essa malandragem aí a gente vê mais uma vez sendo feita. E, ao não poder mais expressar sua opinião na internet, ficar restrito com isso, mesmo com tudo que o André explicou, mesmo com sem o anonimato, falando só que eu colocando opinião, vai ficar difícil, né, para as pessoas impulsionarem, né? Mas é uma faca de dois gumes, eu não sei onde isso vai chegar, porque dificulta realmente para todo mundo, e tudo bem, prejudica talvez mais a direita, não sei, mas porque a direita não precisa talvez impulsionar, tem mais audiência na internet, a esquerda talvez o impulsionamento para eles fizesse mais diferença, isso a gente não sabe. O que sabe é que possivelmente vai voltar ao século passado, talvez a intenção, não sei se é essa a intenção, mas a conclusão vai ser voltar ao século passado, onde o debate eleitoral se resumia não, pelo menos era pautado ao horário eleitoral gratuito, aquela propaganda eleitoral gratuita que ninguém mais assiste.
Aí mostrava lá os prefeitos, mostra os vereadores. Cada vereador tem 4 segundos para falar. Né? Lembra como é que era? 4 segundos para falar. Aí o sujeito aparecia na televisão assim, né? Sou candidato pela primeira vez pela Vila Maria, por mais saúde, segurança e educação. Vote a Alex Canuto, número 22.345. Né? Aparecia assim, lendo o teleprompter. E isso era como você podia conhecer os candidatos a vereador, a deputado, antes da internet. Agora, com a internet, você tem uma alternativa, você impulsiona, né, impulsiona o seu conteúdo, mas, segundo o TSE, ele não proibiu, mas criou tanta dificuldade que as próprias plataformas estão dizendo, não vou mais, não pode mais impulsionamento político. É a consequência, né, do que a gente vive hoje. E se você olhar a normativa, está lá que as plataformas têm que disponibilizar para o TSE dados assim das pessoas. E quando você impulsiona um conteúdo, você paga para impulsionar, você pode escolher o público, assim, eu quero gente de 20 a 30 anos que mora em tal cidade. Você pode fazer isso qualquer coisa, comercial, você quer vender sabonete, você faz isso, quer fazer política, você faz isso também, para tudo. Eles querem que as plataformas repassem essa informação de cada conteúdo impulsionado para qual público que foi. E qual a relevância disso para você avaliar se a pessoa cometeu crime eleitoral ou não, se tem merece direito de resposta ou não? Qual a relevância de saber para qual público, tipo de público aquilo foi impulsionado? Não é para aplicar a lei. Eles querem essa informação para fazer mau uso. Afirma aqui. Se não é para fazer, existe uma grande possibilidade de se fazer mau uso com esse tipo de informação repassada na mão de técnicos do TSE. Né? Aí as plataformas falam, quer saber? É melhor não impulsionar vídeo. Eu abro mão de ganhar dinheiro com impulsionamento de vídeo para não ter que passar por isso. Né? Ou algumas plataformas saíram do Brasil, eu não quero ter que passar por isso. Aí no Brasil, como foi o Rumble, como foi o Locals, então sai do Brasil. Outras não saíram, mas falaram, tira o impulsionamento eleitoral que é para não ter problema com esses caras. Né? É a insegurança jurídica produzida pelo STF e pelo nosso TSE. Olha só, Canuto, é bom informar a nossa audiência, tá? Vou fazer minha análise aqui a respeito disso. Vou colocar alguns pontos da PL das fake news para a gente poder avaliar de maneira muito clara. O que para mim está acontecendo? Ponto. Primeiro, a grande preocupação do Estado hoje, Estado, digo, império da mentira, é ele controlar os algoritmos. É isso. O que está dando um ódio profundo nesse império da mentira é o seguinte, quando o Bolsonaro faz uma live para falar do chiclete que ele mastigou, dá 1 milhão de pessoas ao vivo. Quando o outro vai começar a mentir, as pessoas olham e falam, cara, ainda que ele seja o meu presidente, entre aspas, não é isso? Ninguém aguenta, porque ninguém consegue ouvir mentira por tanto tempo. O outro está dizendo verdade, que é a empatia com o povo, quando ele fala com sinceridade, Deus, pátria, família e liberdade. Sabe o que eu acho que todo brasileiro quer? Ele quer 4 coisas. Deus, pátria, família e liberdade. O outro fala o contrário. Deus é besteira, a pátria parece que é fascismo, família, eu quero LGBT, machismo, misoginia, e Deus fala, e liberdade, uma liberdade condicionada, já que a Venezuela, o Irã, Cuba, China é uma maravilha. Então o brasileiro olha e fala, cara, você não quer Deus, você não quer pátria, você não quer família, você não quer liberdade. É a análise que eu faço daquilo que ele fala. Eu sou livre para avaliar isso. Então, primeira coisa, caramba, quando o imperador, com tudo que ele tem, dá 300 pessoas ao vivo, e esse fascista, misógino, tudo que taxista, não é isso? Quando ele fala, não dá 300 pessoas, dá 300.000 pessoas. E aí? Vamos controlar os algoritmos. Precisamos saber, só que ele esquece que é o povo que quer ver. É só isso. Ele sente a sacanagem que fizeram. É a minha avaliação. Melhor, sacanagem não. A injustiça que foi feita, ele está inelegível. Não está me agradando isso. Está muito estranho ele ficar inelegível. Eu estou vendo isso na Venezuela, eu vejo na Rússia, eu vejo na China, eu vejo, talvez, quem sabe, no Brasil. Está estranho. Nicarágua, ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eles querem criar, abre aspas, George Orwell, digita no Google, 1984, fecha aspas, a Comissão da Verdade. Ministério da Verdade, na época de George Orwell. Eles estão querendo criar
O Comitê da Verdade. Só que eles não querem falar isso. Sabe o que eles criaram? Para a nossa audiência entender. Está criado Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Sabe quem criou esse órgão? Tribunal Superior Eleitoral. Sabe quem que ele informa? O Supremo Tribunal Federal. Isso é um fato, Supremo. Não estou julgando nada. Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Mas o que te incomoda demais, André? Vou perguntar para todo mundo da nossa audiência. Por gentileza, me responda. O que é desinformação? O que é fake news? E audiência, eu sei que eu estou certo. Então eu vou falar cheio de marra agora. Para restringir um direito fundamental do Canuto, eu acho que o Canuto não é livre para fazer o que ele quiser, não. Canuto, estou te dando uma informação que você já sabe. Você não é livre para fazer o que você quiser. Mas se eu quiser restringir um direito dele, tem que estar previsto em lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, isso em virtude de lei. Eu estou lendo. Então, eu exijo, como um cidadão, que regulamente, sim, vai ter que me dizer o que é desinformação e o que é fake news. E o que é desordem informacional. Tem que estar na lei. Enquanto não estiver na lei, eu não posso restringir o direito do Canuto, nem do André, nem da Dona Maria, muito menos do seu José. Então, não tem lei definindo isso. Está estranho demais isso. Eu tenho uma dúvida razoável com relação a isso. Terceiro questionamento sinistro, que vai dar uma M, Canuto, bizarra. Eu já venho falando isso há muito tempo. Candidatos, pré-candidato X, não sei o que, não tem nada a ver com tudo. Pré-candidato Y também não, porque é cromossomo masculino. Pré-candidato F, não é isso? Eu gosto das ideias dele. O candidato F não faz nada, né? Tá só publicando as coisas certinhas. Mas eu, André, como eu gosto do candidato F, eu coloco a opinião dele, coloco o vídeo dele e impulsiono. Tenho dinheiro. Esse candidato F, se for eleito, pode ser cassado? É o que queriam fazer com o Luciano Hang na época. O Luciano Hang não pagou, mas teve gente que pagou para ele. Isso vai dar uma M sinistra, porque na resolução do TSE ela fala o seguinte: o candidato F não pode impulsionar antes. Mas se eu, André, gostar dele impulsionar, vai dar M para ele? E o pior, se eu, André, não gostar do F, eu posso impulsionar para F o F. Será que eu vou poder fazer isso? Caramba, esse candidato F, eu acho ele uma M. Então eu vou impulsionar a candidatura F para F ele. Será que ele pode ser cassado? Olha a M que eles estão se metendo. Eu estou vendo isso. Outra, uma questão interessante que é o seguinte: ataque à instituição. Olha que bacana. Canuto, você não pode desempenhar ataque às instituições. E aí eu digo para vocês o seguinte: olha que interessante. Se eu voltar no tempo, lá nos Estados Unidos, não aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, uma instituição que era americana era a escravidão. A escravidão era um instrumento, uma política pública de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, tudo. E eu tenho nojo da escravidão. Só que nos Estados Unidos, naquela época, havia escravidão e era institucionalizada. O Canuto, se morasse lá, ele teria uma carruagem, teria a esposa, teria os filhos, a fazenda e 37 escravos. Sim, registrado em cartório. Eu, André, falo o seguinte: poxa, Canuto, acho que a fazenda é bacana, mas eu acho que a escravidão está errado. Você não pode escravizar uma pessoa só pela cor dela. O que o Canuto ia me falar naquela época? Você está realizando um ataque à instituição escravidão. Aí eu pergunto para a nossa audiência: eu poderia me insurgir contra a escravidão na época, sim ou não? Apenas questionar a escravidão? Sim. É o direito que eu tenho. Aí a mídia ela fala o quê? André, você não está se insurgindo, você está atacando. Não, Andréa Sadi, não Miriam Leitão, não Eliane Cantanhede, não Gabeira, não Otávio Guedes. Eu estou apenas dando a minha opinião. Sou contra a escravidão. Não, você está atacando a instituição. Você é um tema. Você é fascista, você é antidemocrático, você ataca as instituições e, além do mais, sabe o que você pode ser também? Você pode ser um racista, você pode ser um homofóbico, entendeu? Você não pode não defender o meio ambiente. Então, a gente está olhando, eu peço até desculpa, Carol, depois está tudo na tua mão. Eu falo o seguinte: há um grande problema. Ninguém sabe o que é fake news, ninguém sabe qual é a desordem,
ninguém sabe das ordens judiciais que ficam em sigilo, ninguém sabe a comissão da verdade, ninguém sabe o que é essa assessoria, ninguém sabe nada. E o pior, é a democracia que segue. O que tu acha, Canuto? Também já falei pra caramba, desculpa. Não, André, é isso aí. A gente acabou invertendo aqui, né? Entramos não vou dizer censura aqui, mas é a dificuldade criada, é o controle do debate público. Eles sabem que eles não têm como controlar, eles não vendem a ideia deles, a narrativa deles. Então, eles inventam todo esse tipo de coisa para, vamos dizer assim, para tentar controlar o debate público. Não vão conseguir, eles não entenderam isso ainda, que na dinâmica tecnológica da década de 20 não conseguem mais controlar o debate público como se controlava no século passado. E quer saber, daqui para frente, só vai se intensificar esse cenário. São mais ferramentas que vão ser inventadas que não vai conseguir controlar. Não adianta. Bloqueia site. Tá bom, você usa VPN. Cada vez mais as pessoas estão usando VPN. E saindo disso, aí chegamos na situação bizarra que comentamos ontem, que lá na Austrália, a Xandinha da Austrália, tem o Xandão no Brasil, tinha a Xandinha lá da Austrália, da comissão de controle lá, mandou o Twitter bloquear não só na Austrália, que tem que bloquear o perfil, o conteúdo no mundo inteiro. Porque sabe que as pessoas estão usando VPN. Acho que lá na Austrália as pessoas estão usando mais VPN que aqui, não sei. Já estão no nível mais avançado de VPN. Aqui no Brasil, a Austrália também é um país grande como o Brasil, só que ao invés de floresta eles têm deserto. E acho que talvez a internet já chegue bem em todos os locais ali. O Brasil ainda tem problema de chegar ao sinal da internet, em alguns rincões do Brasil. A Austrália talvez a internet já chegue e as pessoas já estão no VPN, já estão um passo à frente. Aí ela simplesmente quer que o Elon Musk bloqueie no mundo inteiro. O Elon Musk falou, não vou bloquear no mundo inteiro. É para bloquear na Austrália? Tá bom, está bloqueado na Austrália, mas está no servidor aqui dos Estados Unidos, o conteúdo que não pode falar lá na Austrália. As pessoas usam VPN e acessam. Como hoje também tem muito conteúdo bloqueado no Brasil, e que você, para acessar, precisa da VPN. Por exemplo, o Twitter agora caiu de novo, né, a página lá do Terça Livre, caiu no Brasil. Está lá no Twitter dos Estados Unidos. Você só consegue acessar o Terça Livre com VPN. Com VPN, ele te dá um número IP, um número de conexão, né, de qualquer outro lugar do mundo, do país que você escolher, qualquer país. Aí você escolhe Estados Unidos, escolhe França, escolhe Arábia Saudita, Índia, o que você quiser. E a partir dali você acessa o conteúdo que o Xandão não quer que você veja, né? Aqui no Brasil, estamos todos, como diz a Ludmilla, né, na intranet do Xandão. É aquela intranet, só pode ver o que ele quer, e não o que está acontecendo no mundo lá fora. Para acontecer no mundo, você precisa ou VPN, ou atitudes como do jornalista português, que chega lá fora e fala isso, e aí a coisa sai, né? E aí o Brasil se conecta com o mundo através dessas janelas de oportunidade. Então, gente, VPN hoje é uma ferramenta importantíssima, eu tenho minha VPN aqui, todo mundo acessa assim, e é necessário hoje para saber o que está acontecendo, e para não ficar dançando ali como marionete, como boneco de ventríloco, sob o controle do Xandão, podendo saber só o que ele quer que você saiba, né? E não causando desordem informacional dentro da narrativa deles. Desordem informacional significa desorganizar a narrativa que eles organizaram. Isso é desordem informacional, ou seja, falar a verdade. Né, André? E tem outra notícia maravilhosa aqui do antagonista. Isso aí é bom porque a gente está vindo falando isso sem parar. Olha isso aqui do antagonista. Lula tirou mais dinheiro do brasileiro que qualquer outro. Mas olha o que diz a notícia. De acordo com a Receita Federal, quer dizer, de acordo com o próprio governo, o próprio imperador da mentira, a arrecadação de tributos alcançou, meu Deus do céu, toma um Brasil agora, 190 bilhões de reais em apenas um mês de março, e marcou o patamar mais alto das últimas 3 décadas. Então, em 30 anos, o açoite no chicote nunca foi tão pancada, ok? Nos últimos 30 anos. 190 bilhões. Então, qual é a pergunta e a análise que eu faço? Primeiro, muito claro, tá? Quando o cara fala que eu, André, eu pago imposto e eu sou contribuinte é o escambau, para não dizer coisa pior. Se eu sou contribuinte, vem voluntariedade. Entenda, tributo é
imposto. Se é imposto, é porque é imposto. Beleza? Tem um nome que está no Código Tributário Nacional. É compulsório. Não estou perguntando se você vai pagar. Eu estou dizendo e afirmando, e calha a boca, você vai pagar. Maravilha. Até aí, você pode até brincar. Não, André, veja bem. Aí a entonação muda. Os países nórdicos, o cara paga tanto. O babaca, o Zé Mané, o cara paga às vezes 45% de imposto, mas ele não paga escola, ele não paga saúde, ele não paga segurança pública, ele não paga infraestrutura. Aquilo que eu falo sem parar a exaustão. Audiência, só lembra dos 4. A função de um Estado mínimo, ou então melhor, Estado essencial é saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Ponto. O dia que o Estado fizer essas 4 coisas com louvor, ele faz outras coisas. Ele esquece. Aí ele começa a pensar no BNDES, começa a pensar na Caixa Econômica Federal, começa a pensar em Petrobras, quando ele fizer esses 4 direitos. Entendeu? Então eu pergunto para você, dona Maria e seu José, saúde, você vai no SUS ou você paga um plano de saúde, ainda que seja o mais barato? Eu já respondo comigo. Eu pago o plano de saúde. Escola, educação dos seus filhos. Só para entender, escola básica é município, escola média, ensino médio é estadual e ensino universitário é federal. Teoricamente, os 3 se comunicam, evidentemente. Você quer o público ou o privado? Olha que interessante. No ensino básico, você não quer o seu filho na escola pública. Você bota no básico seu filho na escola privada. Mas quando ele vai para a faculdade, ele quer o quê? A faculdade pública. Você inverte o sistema. Era para ser o contrário, como é nos Estados Unidos. O ensino básico é público. O moleque se forma. Aí lá em cima, as melhores faculdades são as privadas, caríssimas, e as públicas em pé de igualdade. No Brasil é tudo errado. E o pior, eles, no governo anterior, aliás, no império da maldição anterior, desculpa falar audiência, desculpa da náusea, Lula 2, ele investiu, parece que 8 vezes mais em faculdade. Sabe por quê? Porque são eles que votam. Eles que votam. Para quem ensino básico, se aquele molequinho remelento de 7 anos de idade não vota, não é isso? 10 anos de idade, só tem remela, não vota. Então é melhor pegar o ensino médio final e a faculdade, porque eles votam. Limpa a remela e vota. É um sistema integrado para isso. Outra coisa, segurança pública. Você confia na segurança pública? Mas, André, você me desculpe, falta conhecimento. Segurança pública é dos estados. Eu sei, Zé Mané, mas quem é que distribui a verba para os estados de segurança pública? É a União. E esse império da mentira reduziu em 700 milhões de reais para a segurança pública. Tirou 280 milhões da ABIN e da Polícia Federal. Eu estou falando fato. Pode ser que eu erre alguma coisa. Não, não são 280, foram 250. Já entendeu a minha ideia? Retirando verba para isso. É isso? E vem cá, infraestrutura. Tem infraestrutura? As rodovias que você vai são rodovias que é o Estado que mantém ou são pedagiadas? Quando você paga pedágio. Caramba, a rodovia está linda. Porque teve setor privado. E o pior, quando você paga pedágio, teve verba pública antes. Você pagou com os impostos e o pior, mesmo tendo feito para manutenção, você paga para manutenção dos pedágios. E o pior, querem cobrar agora mais IPVA, querem cobrar aquele CRV, mais transmissão, emissão, querem cobrar emissão de documento de veículo que você tira na internet. Aí o pior, gente, quando eu volto para um governo, daquele cara terrível, Jair Messias Bolsonaro, ele acabou com o quê? Ele acabou com essa emissão. Olha, cara, se é por internet, acabou com a emissão. Se é para retirar algumas certidões em cartório, que seja por internet, não paga mais nada. Se é para desburocratizar as empresas, não paga mais nada. Eu não quero açoitar o povo. Faça as coisas de maneira gratuita. Desburocratiza a sociedade. Esse imperador, ele está burocratizando. Quanto mais burocrático, mais arrecadação. Canuto, ele arrecada 190 bilhões, um recorde em 30 anos. O que você acha disso? Recorde de arrecadação.
a sanha tributária do governo, né, dizendo que precisa de mais Estado. Mais Estado não é para dar mais saúde, segurança e educação. Mais Estado que eles querem é para ter mais mensalão, mais petrolão, mais boquinha, mais lei Rouanet, mais dinheiro para a ONG. É isso que eles querem. Não é para resolver os problemas do Brasil. Não é para fazer transposição de São Francisco. Não é para fazer obra. Não, é mais boquinha para eles. Mais boquinha, né? E tanto que você tem hoje, por exemplo, até aquilo que a gente discute, né, da velha imprensa, mudando aos pouquinhos os editoriais, né? E hoje o Estadão soltou editorial nesse sentido, que fala assim, nessa linha nova que eles estão mudando aí. Sem cortar gastos, Lula mistura conceitos e coloca política econômica e reeleição sob risco. Erro é não entender que, sem as contas públicas sob controle, políticas sociais importantes para o país serão atingidas. Olha assim, eu discordo um pouquinho, né, do editorial, da linha do editorial do Estadão, porque as metas sociais com o governo do PT não vão ser atingidas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Independente do valor da arrecadação. A arrecadação está subindo. Era para não ter déficit, mas parece que a arrecadação sobe, o déficit sobe mais ainda do que a arrecadação. Porque eles inventam mais despesas, e não são despesas para desenvolver o país, para investir em infraestrutura, ou na assistência básica do que é necessário, melhorar a saúde, educação. Não. Não é isso, não. E, inclusive, para alimentar os mensalões, petrolões e novos zões que hão de surgir nesse governo, eles estão, inclusive, cortando verba da educação. Você vê aí professores ameaçando entrar em greve, aí todo mundo brinca, faz o L agora, né? Claro, estão cortando verba ali para alimentar os mensalões, petrolões e outros, né? Tipo, na verdade, assim, a Lei Rouanet, eles prometeram 15 bilhões para a cultura, somando Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc. Somando as três aí, falou 15 bilhões, falou lá no discurso, com todos aqueles artistas chinfrins, parasitas, que não são economicamente viáveis e dependem de dinheiro público para fazer o lixo de arte que eles fazem. 15 bilhões. Até agora também liberou um pouquinho. Liberou um pouquinho lá para os artistas. O Centrão lá no Congresso reclamando que não libera emenda. Peraí, você aumenta a arrecadação. Não libera para as emendas parlamentares. Não libera o milho lá para os artistas. Corta de educação. Para onde está indo esse dinheiro todo? Para onde está indo? Né? Já se falaram, é mais um ão em gestação, ou vários ãos em gestação. Teve o precatorião, né? O precatóriozão, o escândalo dos precatórios, para pagar os precatórios, esquema, entre vários outros. Todo mundo sabe que o PT ia voltar para o governo agora com uma sede de dinheiro, de milho, muito maior do que eles estavam antes. Não vai ser um ão, é um crescente, né? Então, o mensalão foi desse tamanho, o petrolão desse tamanho, qual será o tamanho do ão desse governo? Ou dos ãos somados? O BNDES-ão, né, o BNDES lá da época da Dilma, foi abafado, não foi investigado isso aí. E qual vai ser o tamanho do rombo desse governo agora? É o que nós vamos saber. Já se sabia isso, tiraram o Bolsonaro, porque o Bolsonaro fechou a torneira, aí eles acreditaram que o PT, ao reabrindo a torneira, ia pingar milho lá na horta da velha política, do Centrão. Não, meu amigo, vai confiar em petista, eles estão dando cano em vocês, como deram cano lá antes. Mais uma vez, eles estão prometendo e não estão entregando. Petista não tem palavra. Não se pega cheque de petista. Não aprenderam isso ainda? Não aprenderam da primeira vez? Não, agora, pode deixar que agora nós vamos abrir a torneira. Tá lá, abre a torneira, pinga uma gotinha. Peraí, mas você prometeu que encheu o copo. Não, já pinguei a gotinha, eu vou encher depois o copo. Continua votando aí comigo, tá? Tapinha nas costas. Tapinha nas costas significa dedo nas costas, né? Tá lá, trouxa que acreditou no PT que ia pingar milho na sua horta. Olha, a primeira pessoa que acreditou no PT na vida, que fez acordo com os caras e tomou calote, foi trouxa. Depois de N calotes, quem continuou tomando calote neles é trouxa elevado a N potência. Potência N. Que parece que o Centrão tá desse jeito assim, né? Tá desse jeito, e não foi por falta de aviso. Agora tá lá reclamando. Prometeram na base deles, ali, os parlamentares prometeram que ia ter isso e aquilo, mas o governo não libera emenda. Não diga que o governo do PT não tá liberando emenda. Trouxa é você que foi prometer lá na sua base que ia ter emenda para reformar o hospital da cidade, que ia ter emenda para construir a ponte, o governo não libera. Trouxa é você que prometeu. Vai botar a culpa agora. A culpa é do governo. Não, a culpa é sua, que acreditou neles.
Você aí na sua base eleitoral, a base da sua cidade aí, o deputado da sua cidade prometeu emenda aí, não está chegando, a culpa é os dois, né? O governo que segurou, mas o seu deputado que prometeu, vendeu fumaça, prometeu ovo na barriga da galinha. Esses caras não cumprem promessa. Não cumprem promessa. A arrecadação aumentando, muito por avanço tecnológico. Com o avanço tecnológico fica mais difícil você sonegar realmente, fica mais difícil, mas com a arrecadação aumentando em razão de combate à sonegação pelos técnicos, né, pelos auditores da Receita Federal, que são servidores profissionais concursados que não tem a ver com o governo atual, combatendo sonegação, e aí certamente essa é a principal razão de estar aumentando a arrecadação, déficit aumentando mais ainda, e aí? Não tem dinheiro para repassar para nada, não? Para onde está indo esse dinheiro? Vamos esperar os caras sangrarem mais ainda os cofres públicos, deixar o Brasil numa crise pior do que deixaram em 2016, pior do que aquilo, foi a pior crise da história do Brasil, pior crise econômica, e agora parece que querem bater o recorde, e o Centrão está lá naquela expectativa de ganhar um milhozinho, de pingar um milhozinho na horta deles ali, então tira o Bolsonaro e deixa os caras lá para pingar um milhozinho na horta deles. Poxa, é uma mentalidade tacanha, burra mesmo, tacanha mesmo. Sabe assim, bom, enfim, não dá nem para falar tudo que a gente gostaria de falar aqui, porque cai live e vamos, né? Vamos tomar castigo aqui, tomar bronca aqui pelo que nós estamos fazendo, né, André? Mas, em suma, acho que o recado já foi passado. E uma coisa que é legal, Canuto, acho que para a gente fechar o jornal é o seguinte, para nossa audiência, olha que bacana. Tem gente que fala algumas coisas que elas dão muitos recados. Como assim, André? Audiência, toma o Plasil, tomaram o Plasil? Deixa eu falar agora. É porque eu não sei botar o vídeo. Se o Gustavão estivesse aqui, ele jogava o vídeo. Você viu o comentário do imperador a respeito das manifestações do dia 25, de domingo em Copacabana? O que ele falou? Vocês vão lembrar disso. Olha, o que você achou das manifestações? Ele falou o seguinte, veja bem, olha o que ele falou. Mais ou menos isso, né? Eu não vi, porque eu percebi que tem 3 casinhas de João de Barro. Passarinho está fazendo ali, mais um negócio ali de João de Barro, então eu fui tirar foto, fui tomar cuidado com o João de Barro ali. Então eu não fiquei vendo a manifestação dos fascistas. Estou preocupado em melhorar o país. Ponto. André, o que você acha disso? Eu acho que ele mandou 1, 2, 3, 4, 5 recados. Nessa frase que eu falei que vocês viram, quais são os 5 recados que eu dou para ele? Primeiro, se ele não sabe, se ele está vendo o João de Barro ali, vendo a M que está acontecendo no império dele, significa dizer que ele não está preocupado com o governo dele. Se ele está olhando o João de Barro ali, ele não está tão preocupado com o governo dele, que é o que dirige o Brasil, lamentavelmente. Primeiro ponto, não está preocupado com o Brasil. Segundo, eu tenho uma dúvida razoável de que isso realmente é preocupação para ele. Significa dizer que ele mentiu para o povo brasileiro. Estava vendo lá o João de Barro. Eu não acredito que ele tenha acordado e ter ficado o dia inteiro preocupado com o João de Barro, apesar de merecer todo o nosso respeito, o João de Barro. Mentiu na minha forma de ver. O que não é novidade para mim, até porque Pinóquio age da forma, não é isso? Segundo, não está preocupado com o governo dele, que está olhando o João de Barro ali. Terceiro, ele demonstrou um desinteresse com aquele povo, que é povo, de verde e amarelo que lá estava. Você está me dizendo então, que você não está preocupado com aquele povo que lá está? Porque é povo, não é isso? Não, não estou não. Estou preocupado com o João de Barro. 4. Você falou que este povo é um povo, abre aspas, fascista, fecha aspas. Você não só não está preocupado com esse povo, como você julga que esse povo é fascista. E 5ª e última análise. Você, quando chama e rotula alguém de alguma coisa, principalmente ofendendo profundamente o teu povo que você acha que está governando, você aumenta a polarização e o ódio entre as pessoas. Polarização é válida, mas quando você julga, você aumenta o ódio entre as pessoas. Então, você, imperador, eu não sei se você faz de propósito, eu acho que é de propósito, ou então você é muito ignorante. Você, com uma simples frase, você mente, talvez, dizendo que está preocupado com o João de Barro, não me parece uma verdade, o dia inteiro preocupado.
Você demonstra que não está preocupado com o nosso país e com o teu governo, que é império da mentira. Você demonstra um desinteresse pelo povo brasileiro que estava lá de verde e amarelo, com criança, com mulheres, jovens e tal. Você, que mais? Aumenta a polarização e você julga as pessoas por serem fascistas. Eu tenho uma absoluta repulsa pelo seu comentário. Esse é o meu comentário. Canuto, fecha aí, a gente já vai se despedir com a nossa audiência. E o que tu achou disso aí? Além da Não, náusea. o Lula, se ele está com a cabeça, ainda mais uma vez, esse povo, ele cresceu no tempo que não tinha internet, que eles dominaram a redação de jornal, né? Então, aquela coisa, ele, vamos dizer assim, pegar um exemplo aqui, ele sabe correr na Fórmula 1 antes do motor turbo. Ele não sabe agora que a internet turbinou a comunicação, ele não consegue correr, né? Ele joga na várzea, passaram para o campo de grama lá, ele não consegue jogar no outro campo. Porque é o seguinte, isso aí é o típico jogo da velha imprensa, sabe? Que tinha aquela coisa de você pautar a notícia. O Lula aparecer, primeiro ele não tem o que falar da manifestação, qualquer coisa que ele fosse falar, ele perde a narrativa, ele não andava, falar que não teve gente. Segundo a USP só teve 32 mil. Tá bom, o Lula, na presidência da República, não coloca 32 mil pessoas na rua. Nem durante a campanha eleitoral ele colocou isso. Nem no Complexo do Alemão, o dia que tinha um povinho lá circulando o Lula, o dia que ele foi no Complexo do Alemão, não tinha 32 mil pessoas. Ali não tinha. Tinha 1.000, nem isso. 1.000 pessoas. Com mortadela. Aí lá na praia, em Copacabana, tem uma multidão que, segundo a USP, eram 32 mil, gritando, eu vim de graça. Só que, na verdade, basta você olhar a imagem de cima, que você vai ver que tinha muito mais de 32 mil. Mas, segundo a ciência estatística, né? Você tem lá, existe a ciência, existe a verdade. Existe a ciência, existe a foto da manifestação, que não é foto adulterada. Você pega as fotos da esquerda, eles dão copia e cola, né? Eles pegam o bonequinho lá, de vermelhinho, copia e cola 5 bonequinhos iguais a ele na foto, para parecer que estava cheio. A de Copacabana não tinha isso, não. Inclusive, teve várias fotos, filmes. É só você cruzar uma com a outra, comparar uma foto, uma imagem com a outra, você vai ver que não tem esse tipo de sacanagem de fake news, não. Então, não tinha o que o Lula falar. Ele vai falar da manifestação, o Bolsonaro, ele falou, não me preocupe com esse fascista, não sei o que e tal. Ele sabia que ia ser perguntado disso, que ele até fala no vídeo. Vocês vão me perguntar, eu já vou dizer. O João de Barro, né? É óbvio que é mentira, mas assim, nesse ponto, o que mais importa não é a mentira. Ele conta mentira todo dia. O que mais importa aqui, a notícia não é a mentira do Lula, que ele conta mentira sempre, né? Tem um outro vídeo dele circulando aí, em que ele fala que o Brasil é o último país a ficar independente, o último a permitir voto de mulheres, o último a acabar com a escravidão e o último que fez não sei o que lá. São 4 mentiras. Ele conta 4 mentiras em 4 frases seguidas. O pessoal pegou, desmascarou e está rodando aí na internet, no Twitter, principalmente, né, onde não tem censura, rodando lá a torta direito, fazendo piada com isso. Então, o Lula contar mentira não é notícia. A notícia é ele saindo da pergunta, que os jornalistas da velha imprensa vão lá também com um cacoete, a forma de fazer jornalismo da velha imprensa, perguntaram o óbvio, o que você achou da manifestação de domingo em Copacabana, e ele, para não aparecer na foto, foi o máximo que ele conseguiu fazer, falar do João de Barro. Ok. Só que ele falando do João de Barro virou notícia. Seja na velha imprensa ou seja na internet. Virou notícia. Então a notícia é Lula falando do João de Barro para fugir de comentar da manifestação. Ainda que a velha imprensa não dê a notícia, que o Lula falando do João de Barro não é notícia, isso tenta esconder. A internet fala disso. A internet escancara o que está acontecendo. Está aí Lula falando ridículo, passando papel de ridículo, falando do João de Barro, porque não tem argumento para falar da manifestação, né? Achando que fazendo isso ele não vai aparecer ruim na fita na velha imprensa. Mas e daí a velha imprensa? Ele vai aparecer ruim na fita na internet, isso é o que importa. Mas o foco dele não é a internet, o foco é a velha imprensa. Na época que não tinha internet, essa saída podia até ser boa, porque ele matava a pergunta e aquilo talvez não virasse notícia. Ele matava isso na época da velha imprensa, no século passado. Hoje ele não mata mais, porque a internet não deixa matar e faz piada. Deve ter já meme com isso aí, rodando, Lula na casinha do João de Barro, a manifestação cheia lá embaixo, cheia de gente, o Lula sozinho na casinha do João de Barro. Deve ter meme circulando na internet, com certeza. Ele não entendeu a linguagem da internet. E, falando em manifestação, para a gente descontrair um pouco, né, André? Falando da manifestação de domingo, eu vou citar aqui uma pessoa amiga que nos acompanha, a nossa audiência, Marissandra da Silva Mendonça. Ela coloca assim, parabéns, Canuto e professor... Não, professor Alexandre não, professor André, né? Deve ser.
Parabéns, Canuto, professor André, vocês são cultos, conhecedores do direito, defensores do Brasil e, com certeza, excelentes pessoas. Homens com testosterona. Né? Como disse o nosso querido Nicolas, ele falou isso lá no domingo, né, no trio elétrico, né? Ele falou que hoje nós precisamos de homens com testosterona. Aí deixa eu fazer meu jabá aqui, porque ontem estávamos na live do nosso canal novo, o 33 Testosterona, entrevistando o Paulo Souza do canal Hipócritas. E aí, quando abrimos a live, eu estava apresentando, eu tive que falar, vou fazer aqui uma ressalva, um esclarecimento, e dizer que quando o Nicolas falou que precisamos de homens com testosterona, né, o nosso canal já preenche a demanda dele, né, Nicolas? Nosso canal Testosterona já está preenchendo, mas eu não quero aqui ser hipócrita de dizer que ele estava fazendo propaganda do nosso canal. Ele não estava fazendo propaganda do nosso canal, né? E com o Paulo Souza, o cara do Hipócrita, sendo entrevistado ontem, né? Tá ali, a live está lá no nosso canal. Então, semana passada entrevistamos o Malafaia, tive que sair, foi de manhã, né? Tive que sair correndo daqui para falar com o Malafaia. E foi ontem à noite, mas está ali a live lá no canal Testosterona. Então, eu peço que você é um canal novo, está com 1 mês e pouco de existência, então ainda tem pouca gente lá seguindo, mas está crescendo bastante. Eu peço que quem quiser ver a entrevista, foi engraçado, o Paulo Souza falou da vida dele ali, antes do Hipócritas, né, de tudo isso aí, dos problemas do Hipócritas, né, de voltar os 3 lá para o canal. Se você quiser lá nos seguir, eu peço que sigam. Se você digitar só testosterona, vai aparecer um monte de vídeo de médico falando de saúde. Porque essa ideia do nome foi boa, só que o algoritmo lê que você digitou errado. Então, digite testosterona Alex Canuto. 3, com R ali. Testosterona Alex Canuto. Vai aparecer o ícone laranja e preto do canal e tem lá a entrevista com o Paulo Souza, a do Malafaia da semana passada, todas elas estão lá atendendo ao pedido do Nicolas, né? Então, precisamos atender o pedido do Nicolas, precisamos fazer o canal crescer, né? E André, você um dia vai com a gente lá também no Testosterona, fazer parte da bancada, ou ser entrevistado. Tomara. Vamos agendar para você ir lá com a gente um dia também. Né? E aproveitando o jabá, né? Já que falamos em 3, o Testosterona, Aliados Brasil e o Revisto também, que é um projeto pessoal do nosso amigo Gustavo aqui, fazendo um jabazinho ali para ele, né? Mas não estamos recebendo nada, mas um jabazinho. Jabazinho, é bom lembrar, eu sempre lembro aqui, a live aqui do canal Todo Poder do Plano do Povo está sendo transmitida simultaneamente no Twitter, que agora é o X. No Twitter não é canal Todo Poder e Mano do Povo. Tem o canal Todo Poder e Mano do Povo, teve problema lá no Twitter também a gente não sabe ainda se foi Shadowban, bloqueio de Xandão, o que é, mas não está podendo, está com dificuldade. Então aí, a Penha dizendo que assistiu o Testosterona, obrigado aí, Penha. Então o canal do Todo Poder Emana do Povo, no Twitter tem problema. Então as lives do Todo Poder estão sendo transmitidas no canal do Aliados no Twitter. Então você vai Aliados do Brasil Oficial no Twitter, lá você acha todas as lives do Aliados e do Todo Poder Emana do Povo, canal do Aliados Brasil no Twitter. Aqui no YouTube a gente mantém os 2 canais. O Aliados Brasil à noite e o Todo Poder Emana do Povo na parte da manhã. E claro, também, não esquecendo o Revisto. Eu já coloquei texto lá no Revisto, para você assinar o Revisto, a revista virtual. O Gustavo fica impressionando aqui, eu vou escrever mais texto, se não der para essa semana. Comigo também. Estou em falta com ele. Para fazer, e texto, porque assim, a gente faz um texto trabalhado, não é só escrever qualquer coisa e manda para lá para preencher espaço, não. A gente faz pesquisas. O texto que eu escrevi lá sobre os 60 anos da Marcha da Família de 64, dá algumas horas, dá um trabalho, vou pesquisar mesmo. Apesar de eu sou coordenador da Marcha da Família, hoje, né, da manifestação de rua, mas para fazer um levantamento histórico tem que pegar o dado certinho. Aquele levantamento que eu fiz lá de público das manifestações. Dá trabalho pesquisar aquilo na internet, comparar fontes, ver se a fonte é segura, se não é segura. Não dá para misturar 1 quilo de banana com 2 quilos de tomate e querer comparar. Tem que ser um dado, um padrão científico certinho de comparar manifestações com a proporção da população da cidade em cada época em que cada manifestação da história do Brasil foi realizada. É um trabalho científico de pesquisa. Ali é uma coisa aprofundada na revista. Então dá trabalho fazer isso, né? Aí o Gustavo fica cobrando, faz mais texto. Fala, Gustavo, eu preciso achar tempo para fazer texto trabalhado daquele jeito, tem que fazer pesquisa. Isso demanda horas. Mas eu estou fazendo outra pesquisa aqui. Em breve vamos colocar mais texto lá no Revisto. Ali é documento mesmo, ali aprofundado, com coisas que a gente não pode falar aqui na internet. Lá a gente não precisa parar. Vou parar aqui porque não dá para falar mais adiante. Eu vou falar picada no braço. Não, lá a gente escreve a palavra que não pode. Lá escreve. Lá pode escrever, não tem problema. Então lá no Revisto a gente fala tudo. Aqui nos outros programas a gente tem que dar uma segurada aí, porque senão vem o Xandaquistão aí, a ditadura em cima da gente, e fica complicado, né, André?
E já avisando duas coisas à audiência. Eu também vou falar sobre meio ambiente, contenção da infraestrutura, tá, brasileira, e dizendo o seguinte: não sei se eu estou certo, mas certamente é um texto escrito com sinceridade e naquilo que eu acredito. Primeiro recado. Segundo, só para a gente poder fechar: inflação e juros, aumentar juros e aumentar a inflação tem relação direta com gastos públicos. Vamos conversar sobre isso mais à frente. Se a inflação aumentar, se os juros aumentarem, é em razão de gasto público desenfreado. Pessoal, aqui me despeço despeço do meu amigo Canuto, despeço da nossa audiência qualificadíssima, passou de 1.500 pessoas ao vivo e tal, então, tanto no Twitter quanto aqui. Então fica esse recado. Compartilha, curta e comente, ajude o nosso canal. Abraço, Canutão. Um abraço aí, gente. Valeu.